Pessoal, eu tenho uma novidade muito interessante para vocês. Nós iniciamos um clube de escatologia lá no Instagram. É um clube por assinatura mensal, exclusiva para quem deseja se aprofundar no pós-milenismo e no preterismo parcial. Durante vários anos, eu dediquei o meu tempo no estudo da escatologia vitoriosa e otimista. E nesse clube eu vou entregar para vocês tudo aquilo que eu aprendi durante essa jornada. Eu vou entregar conteúdos exclusivos que não serão postados aqui no YouTube nem no blog Pensando as Escrituras. Eu tenho certeza que esse clube vai ser um diferencial na sua vida. Se você ficou interessado e quer mais informações acerca do clube de escatologia, eu vou deixar na descrição o link de um vídeo no meu Instagram em que eu explico o passo a passo de como funciona o clube de escatologia. Dito isso, vamos para o vídeo de hoje. A profecia bíblica acerca das 70 semanas se encontra em Daniel 9, 24 a 27. Cada semana dessa profecia representa 7 anos, e as 70 semanas estão divididas em 3 partes. Na primeira parte temos 7 semanas de anos, totalizando 49 anos. Na segunda parte temos 62 semanas de anos, totalizando 434 anos. E na terceira e última parte, temos a conhecida 70ª semana de Daniel, que corresponde a 7 anos. Dessa forma, somando as 70 semanas de anos, chegamos a 490 anos. Essa conclusão é praticamente unânime dentro da escatologia. Tanto futuristas quanto preteristas estão de acordo em relação a isso. A principal divergência se dá em relação à 70ª semana. O dispensacionalismo, por exemplo, ensina que a 70ª semana de Daniel ainda vai se cumprir. De acordo com essa linha, existe um grande intervalo de tempo entre a semana 69 e a 70. No entanto, diferente dessa perspectiva, nós preteristas parciais acreditamos que as 70 semanas de Daniel se cumpriram há muito tempo, como veremos no decorrer do estudo. Para entender o cumprimento das 70 semanas de Daniel, primeiro vamos observar o passo a passo dessa profecia. O anjo Gabriel falou o seguinte a respeito das primeiras 69 semanas. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Note que o texto revela um tempo específico para a reconstrução de Jerusalém e para a chegada do Messias. Desde o decreto para reconstruir Jerusalém até a vinda do ungido, haveria 69 semanas, que totalizam 483 anos. Historicamente falando, o decreto para reconstruir Jerusalém foi emitido pelo rei da Pérsia, chamado Artaxerxes, no ano 457 a.C. Então, se você somar o ano 457 a.C. com os 483 anos, que é a soma das 69 semanas, você vai chegar ao ano 27 depois de Cristo. No ano 27, Jesus tinha 30 anos de idade. Isso porque, de acordo com os historiadores, Jesus nasceu no ano 4. E o texto de Mateus 2, versículo 1, diz que Jesus nasceu durante o reinado de Herodes, e Herodes morreu no ano 4 depois de Cristo. Então, quando Jesus tinha 30 anos de idade, no ano 27, ele foi batizado nas águas, enfrentou o diabo no deserto e depois de se revelar como o Messias, ele deu início ao seu ministério público. Então veja, passaram-se 483 anos, ou seja, 69 semanas, desde o decreto para reconstruir Jerusalém no ano 457 a.C. até a chegada do ungido, o Messias, no ano 27 depois de Cristo. Dito isso, pessoal, agora chegamos na 70ª semana de Daniel. Será que essa última semana já se cumpriu ou ainda não? Primeiro, vamos ler o que o anjo Gabriel disse. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação.
Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Perceba que o texto profetiza sobre a morte de Jesus e sobre a destruição de Jerusalém e do templo. O texto diz que depois das 62 semanas, o ungido será morto. Note que existe uma sequência histórica em cada uma das semanas. Não existe nenhum intervalo entre a semana 69 e a 70. A história não pode ser interrompida porque há uma sequência de acontecimentos aqui. Sendo assim, a 70ª semana de Daniel começa no ano 27 depois de Cristo, ou seja, logo depois de Jesus se revelar como Messias e iniciar o seu ministério público. Agora, observe a continuação da profecia. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Aqui o texto não está falando do anticristo, mas do próprio Cristo. E sabemos que o ministério terreno de Jesus durou 3 anos e meio, ou seja, a metade de uma semana de anos. Na ocasião da Páscoa, durante a última ceia, Jesus tomou o pão e disse: "Isto é o meu corpo." E depois ele tomou o cálice e disse: "Este é o cálice da nova aliança no meu sangue." E aqui, pessoal, se cumpre o que foi dito na profecia de Daniel. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. O texto prossegue e diz que na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E foi exatamente isso que Jesus fez. Depois de participar da última ceia com os discípulos, Jesus se entregou na cruz por causa dos nossos pecados. E é isso que significa cessar o sacrifício e a oferta de cereais. O autor de Hebreus deixa isso bem claro. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Agora, pessoal, como devemos entender a segunda metade da 70ª semana, ou seja, os outros 3 anos e meio? Depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, o Evangelho começou a se expandir de maneira espantosa, sendo anunciado primeiramente aos judeus e depois aos gentios. No entanto, como sabemos, os judeus rejeitaram as boas novas do Evangelho e perseguiram os seguidores de Jesus. Inclusive, o primeiro mártir, Estevão, foi apedrejado até a morte pela liderança judaica. Então, perceba o ponto aqui. Durante os 7 anos da 70ª semana, os judeus tiveram o privilégio de ouvir as boas novas do Evangelho, mas eles rejeitaram isso. Durante 3 anos e meio, o próprio Cristo pregou para eles. E depois, durante mais 3 anos e meio, os discípulos de Cristo pregaram para eles. Mas, apesar disso, eles permaneceram na incredulidade. E, como resultado, o Evangelho foi estendido aos gentios e o povo judeu recebeu o merecido castigo, anos mais tarde, na queda de Jerusalém. Então, para resumir a profecia das 70 semanas de Daniel, nós pontuamos da seguinte forma. As primeiras 69 semanas vão desde o decreto para reconstruir Jerusalém até a chegada do Messias. E a 70ª semana vai desde o início do ministério terreno de Cristo, passando pela sua morte, ressurreição e ascensão, e terminando na rejeição do Evangelho por parte dos judeus. Portanto, a profecia de Daniel acerca das 70 semanas se cumpriu no 1º século, na geração dos apóstolos. Não temos aqui uma profecia que diz respeito ao nosso futuro, mas uma profecia que se cumpriu perfeitamente há quase 2000 anos.